Gente, comprar alimentos está ficando cada vez mais difícil, especialmente para as famílias mais pobres. Essa despesa é a que mais pesa no orçamento dos lares brasileiros. Consome 26% da receita. A guerra na Ucrânia tem provocado alta, principalmente no preço dos cereais. Não está claro se o país ucraniano será capaz de colher safras se a guerra não chegar ao fim em breve. As incertezas também cercam as perspectivas para as exportações russas no próximo ano. A Rússia é o maior exportador mundial de trigo e a Ucrânia é o quinto. Juntos, eles fornecem 19% da oferta mundial de cevada, 14% do trigo e 4% do milho, representando mais de um terço das exportações globais de cereais. As questões climáticas também têm favorecido a alta nos preços. Nos últimos dias, o que mais chamou a atenção foi o preço da cenoura, que disparou, gerando até piadas na internet. Em algumas capitais como Fortaleza, o preço do alimento chega a custar R$ 15. A gente vai falar agora ao vivo com o Matheus Peçanha, economista e pesquisador da Fundação Getúlio Vargas, sobre essa disparada nos preços dos alimentos. Matheus, bom dia para você, seja bem-vindo. Bom dia, Wilker. Obrigado pelo convite. Então, essa questão do preço da cenoura a gente usa para ilustrar, virou piada na internet. Esse alimento lidera ali o ranking da inflação, mas não é brincadeira, né? Embora tenha virado meme, não é piada. Essa alta no preço dos alimentos prejudica principalmente os mais pobres, né? Exatamente, né? Todo o processo inflacionário, geralmente, ele penaliza mais os mais pobres, né? Independente de onde está concentrado. Mas quando está concentrado em alimentos é ainda pior, né? Porque geralmente as famílias de menor renda têm um consumo proporcional muito maior de alimentos do que famílias com renda um pouco maiores, né? Quanto mais aumenta o nível de renda, menos proporcionalmente se gasta com alimento, né? Então, uma inflação focada muito em alimento, como é agora, e hortifruti granjeiros, né? Que são alimentos de importância nutricional também muito grande, penaliza muito as famílias mais necessitadas, né? De que maneira a questão climática impactou a produção de alimentos, como a cenoura, por exemplo? É a falta de chuva, a chuva em excesso? Explica pra gente o que acontece que faz o preço desses alimentos subir tanto. A tônica agora desse começo de ano foi um pouco de chuva em excesso, né? A gente tem um país tão grande, né? Porque o problema climático que gerou essa inflação de alimentos agora desse começo de ano foi tanto falta como excesso de chuva, né? Enquanto a gente teve excesso de chuva no sul da Bahia e aqui no Sudeste, a gente teve seca em parte do Centro-Oeste e no Sul. Então, todos esses efeitos juntos, né, geraram uma inflação via custos, né, com os custos de produção aumentando muito, e é o que gerou essa inflação de alimentos agora no começo do ano. E a guerra na Ucrânia também tem contribuído para a alta, né? Quais são os principais produtos impactados, além dos cereais, como eu já mencionei? O preço dos combustíveis, por exemplo, também contribui para a inflação dos alimentos? Sim, no meio agro, né, tanto a parte dos combustíveis, que entra ali via combustível para o maquinário agrícola, combustível para o frete, né, do caminhão que vai levar os produtos até o Ceasa, como também a questão de fertilizantes, né, que a Rússia e a Ucrânia e a Bielorrússia, né, são os maiores produtores de NPK do mundo, né, e o Brasil importa, acho que mais de 30%, né, da sua demanda de fertilizantes vem ali de Rússia e Bielorrússia. E então isso impacta também bastante, porque é produtividade do campo na veia ali, né, que vai ter seu insumo mais caro, e isso vai acabar chegando no prato do brasileiro. E a gente percebe que esses impactos acontecem muito rápido, né? Na sexta-feira, o IBGE divulgou o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, que é considerado a inflação oficial do país. A taxa ficou em 1,01%. Em fevereiro, é a maior desde 2015. Esse número surpreendeu a vocês, especialistas, ou já era esperado diante do cenário que a gente está vivendo? Lembrando que esse levantamento não leva em consideração a última alta que tivemos no preço dos combustíveis, né? Fala um pouco para a gente sobre isso. Exatamente, Will. Que esse levantamento ainda não está levando esse última alta na refinaria, né, que ainda não deu tempo de chegar na bomba. Mas esse número veio um pouco dentro do esperado, assim, um pouquinho acima, né? O número que se esperava para esse fevereiro era algo em torno de 0,8, 0,9, veio ali um pouquinho acima de 1, né? E porque já se tinha nas contas, né, esse problema climático, já sabia-se desse problema climático. Fevereiro também é um mês tradicional de reajuste de diversos preços administrados, né? Transporte público,
serviços de educação, né, que não são administrados, mas tem o seu reajuste tradicional no começo do ano, geralmente em fevereiro, né? Matrículas escolares impactaram muito, transporte escolar, material, uniforme, né? Tudo isso vem meio que acumulado, vem junto em fevereiro, né? Já estava na conta. Só que esse problema climático veio um pouquinho mais pesado do que se esperava, né? Por isso essa inflação é um pouco acima de 1%. E preocupa mais para o resto do ano, porque toda essa perspectiva de guerra, né, entre a Rússia e a Ucrânia deve continuar impactando ainda mais o preço do petróleo, né? A gente está pensando aí que o preço do petróleo no mercado internacional, que é o que baliza o preço dos derivados aqui dentro, pode chegar até $150, né? Agora está na casa do um pouco mais de 110, pode chegar até 150, tem espaço até para ultrapassar, e isso vai continuar pesando, né, no fim da conta, né, no bolso do brasileiro, com esse preço, né, dos combustíveis que ricocheteia direto o próprio combustível, né, como também a cadeia, né, que todo o efeito cascata que ele gera, via frete, via transporte público. Essa questão da guerra tem impactado, sim, diretamente, a gente percebe isso no nosso dia a dia. Se a guerra acabar imediatamente, em quanto tempo a gente vê o mercado se estabilizar novamente? É possível fazer essa previsão ou não? É muito difícil. Geralmente a estabilização nos mercados globais, né, nos mercados de commodities, eles chegam até bem rápido, né? O problema é que, tradicionalmente, o repasse, né, de queda de custos geralmente demora muito mais do que um repasse de aumento de custo, né? Quando o produtor sente o aumento de custo ali diretamente na sua produção, o repasse é quase que instantâneo. Mas quando é o contrário, né, geralmente demora um pouco mais, né, o produtor às vezes tenta, dependendo de como está a situação da demanda, ele tenta manter um pouco a sua margem por um tempo, né, para recuperar aqueles custos maiores, e acaba levando um termo médio, aí, uns 6 a 7 meses, para até esse repasse de custo chegar de novo. Ô, Matheus, agora acho que toda dona de casa, nos últimos dias, nas últimas semanas, reclamou do preço de um produto que é essencial para nós brasileiros, inclusive fica aqui, ó, em cima da nossa mesa, o café. Por que que esse produto, esse item tão consumido tem aumentado tanto o preço? Eu fui comprar café recentemente, cheguei na padaria, um pacotinho de meio quilo, estava ali em quase R$ 30. Por que que o preço tem subido tanto? A gente acumulando a inflação desde o ano passado, né? O café ele sofreu diferentes motivos para a inflação desde final de 2020, né? A gente teve problema de seca lá em 2021, por causa daqueles problemas do Laninha, que gerou uma seca generalizada no país, né? Que aumentou até o custo da energia elétrica. Isso impactou as safras de café. Depois o câmbio também, que estava subindo muito desde o começo da pandemia, né? Chegou a bater quase R$ 6 o dólar. E a gente é um grande exportador de café. E com o aumento do câmbio, nosso produto fica ainda mais competitivo lá fora, né? Então, essas safras são mais dedicadas à exportação do que ao consumo interno, que acaba também gerando uma pressão inflacionária. E agora, né, um novo problema climático, né? O principal produtor de café ali, a zona da Mata Mineira, ali a gente teve muita chuva também agora nesse começo de ano, e impactou a produtividade de novo da safra. Então, não está tendo trégua para essa safra de café, né? Uma hora é um problema, outra hora é outro. Então, acumulando isso nos últimos 12 a 18 meses, a gente está com uma inflação já mais de 60% em relação ao que era antes da pandemia. Pois é, uma alta muito grande, né? E a gente pode esperar mais uma alta na taxa de juros para tentar conter essa inflação? Qual deve ser o próximo movimento do mercado, do Banco Central, do Copom, com relação a isso, para tentar frear um pouco essa inflação que não para no nosso país? Sim, infelizmente. No começo do ano, antes da guerra, a gente tinha um prognóstico de que essa inflação via custos que a gente estava sofrendo ia arrefecer, né, ia dar uma amenizada. Com a volta das chuvas, né, tanto que a previsão para redução daquela bandeira mais onerosa de energia elétrica para agora, para abril, né, final de abril, meados de abril, essa bandeira deve ser recuada, né, mas a gente não vai sentir os benefícios dessa redução de custo, porque está subindo gasolina, está subindo o alimento de novo, né? Então, essa perspectiva que a gente tinha dessa inflação dar uma desacelerada se frustrou,
né? Tinha até a perspectiva do Banco Central parar a sua toada, né, de aumento de juros, mas com essas novas pressões, principalmente vindo de fora, né, esses juros devem continuar subindo. O que a gente monitora é que o Banco Central deve manter o que a gente chama de juro real, né, que é o juro menos a inflação, deve manter esse juro real no mesmo patamar que está agora, entre 6% e 7%. Então, se a expectativa de inflação subir, os juros devem subir na mesma medida. Certo, vamos acompanhar então esses próximos passos, né? Tomara que a situação melhore. Matheus Peçanha, economista, pesquisador da Fundação Getúlio Vargas, obrigado, viu, pelo seu tempo aqui com a gente, por trazer tantos esclarecimentos a respeito desse assunto que gera impactos dentro da nossa casa e muitas vezes a gente não entende o porquê. Até uma próxima oportunidade, viu? Obrigado, Will, que o prazer foi todo meu.